Alô, então, muito boa noite, amigos, muito boa tarde, enfim, no momento que você estiver nos escutando. Meu nome é Miguel Brambila e nós estamos começando hoje uma série de estudos aqui pela página do Espírito Imortal. Serão estudos curtos, de meia hora, mais ou menos. Então, este é um primeiro, né? Estamos testando voz, testando angulação, para que tudo saia corretamente, tá bom? Nosso objetivo é divulgarmos o Espiritismo. Né? Vamos divulgar o Espiritismo no sentido de estudarmos juntos, de compreendermos melhor o Espiritismo, o que ele é. E nós estaremos sempre lendo um trecho do Livro dos Espíritos, para que fique gravado e registrado aqui nessa live depois. E se tiver alguma pergunta posterior, a gente até pode responder nas próximas lives, tá? Esta é a live número 1. O tema será sempre estudando o Espiritismo. E vamos começar então pelo capítulo 1 aqui, ó. Essa é uma edição antiga, né? Vou mostrar aqui uma edição bem antiga do Livro dos Espíritos. Até ela está com a capa descolada aqui, depois eu vou colar ela. E ela tem aqui uma introdução que fala sobre diversas questões relacionadas ao Espiritismo, sobre a filosofia espírita, etc. Né? Mas o capítulo 1, o livro primeiro, é as causas primárias, né? Fala sobre Deus, etc. Eu vou começar pela introdução ao Livro dos Espíritos, né? Introdução ao estudo da doutrina espírita, que é na página 25. Aqui a primeira parte aqui, ela é um pouquinho maior, daí vale a pena quem quiser ler. Porque nesta questão aqui, a introdução ao estudo da doutrina espírita, tem uma questão muito interessante hoje e que está muito, vamos dizer assim, confusa para muita gente. É espiritismo e espiritualismo. O que diz o Livro dos Espíritos? Para as coisas novas necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina espírita seria multiplicar as causas já não numerosas da anfiobiologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo. Isso é muito importante. Nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual representa uma das fases. Essa é a razão por que traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Então, para que não haja confusão, fica bem claro aqui, ele faz parte dentro do compêndio do espiritualismo, porque ele é espiritualista, ele fala sobre vida após a morte e etc, etc. Mas é espiritismo a definição correta. Não precisa-se nem dizer, eu sou espírita kardecista. Se você é espírita, já está explícito que você segue a linha codificada por Allan Kardec no século XIX. Né? O século onde encontramos aí toda a codificação da doutrina espírita através das obras básicas. Né? Nós já começamos já direto do Livro dos Espíritos, não com o histórico real do estudo da doutrina espírita. Você pode estudar, né, em outros momentos aquilo que você julgar importante, né, aquilo que você julgar necessário, e aos poucos você vai compreendendo assim as fases reais do espiritismo. Aqui, sem muitas
delongas, nós entramos já direto nessa questão. É a introdução ao estudo da doutrina espírita, espiritismo e espiritualismo. Então, portanto, é preciso que se entenda esta primeira definição, né? O que é espiritismo e o que é espiritualismo, tá bom? Porque às vezes existem muitas outras linhas. Eu vou tirar o casaco aqui porque eu tô um pouco com calor aqui mesmo na live, tá? Se vocês não se importam, com licença, né? Estamos falando ao vivo aqui pelo canal do Espírito Imortal, portanto, para conversarmos juntos sobre o que é espiritismo e quais serão as definições que nós estaremos aqui numa sequência de vídeos que estarão todos postados depois, né? Até a última questão, se Deus nos permitir. Então, não fizemos a oração já foi feita antes, para que você quiser, faça a sua oração como você quiser, até porque para falar sobre o espiritismo, qualquer momento é um estudo bastante científico. Ele é tecnológico, aliás, ele é científico, também tecnológico hoje em dia, né, pelas mídias, mas ele é ciência, filosofia e religião. Então, sabe-se que o espiritismo, quem puder e quiser assistir a obra sobre Allan Kardec, deve procurar, inclusive aconselha-se, né, na Netflix, o filme Kardec, para que se tenha basicamente. Então vou resumir aqui um pouquinho para que se chegue a essa definição do que seria, dentro da visão espírita, a importância do espiritismo no mundo. A importância do espiritismo no mundo neste momento é justamente para nos trazer e popularizar de uma maneira geral as convicções de que a vida é imortal, que o espírito é imortal, de que a morte não existe e que nós todos temos uma função, um motivo para estarmos vivos, ocuparmos um corpo de carne e existirmos. Esse motivo é a evolução. A evolução para que nos tornemos, como disse Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Para que nos tornemos a imagem e semelhança de Deus, precisamos exercitar os dons que nos foram dados por Deus. À medida que vamos evoluindo, à medida que vamos ganhando o pão de cada dia com o suor do próprio rosto, à medida que nós vamos buscando aí, melhores ferramentas de trabalho, melhores ferramentas de comunicação, melhores ferramentas de relacionamento, nós vamos nos tornando mais civilizados, vamos dizer assim, né? Fomos criados todos simples para que pudéssemos, enfim, à medida que realizássemos os nossos esforços, a cada um segundo as suas obras, chegássemos então à imagem e semelhança de Deus e sem a necessidade de que nosso espírito morra, que morre o corpo. Deus nunca foi criado e não terá fim. Nós fomos criados por Deus e somos imortais. Ou seja, o corpo, este corpo aqui, é formado, né, pela conjunção carnal do pai e da mãe, e o espírito se liga a ele, mas é uma ferramenta do meu espírito que está se manifestando através dele, o que Allan Kardec chamou de alma, né? O espírito dentro do corpo, usando esta máscara de carne, que vai se transformando, né? Já foi jovem, chega a uma certa idade, nós vamos atingindo aí as outras idades, se chama alma, né? A alma encarnada, né? O espírito dentro do corpo é alma. Saímos do corpo, somos espíritos, e desencarnados continuaremos tendo a mesma forma, que é o corpo espiritual, da última encarnação, sempre. A última encarnação no plano espiritual, onde existem cidades, onde existem escolas, onde existem as regiões inferiores também, né, as ruas, os abandonados, os andarilhos, tudo isso existe. Você vai continuar sendo o que você foi até o último segundo da sua vida aqui nesse plano físico. E para que isso se tornasse popular, porque é o Consolador prometido, a esperança que Jesus nos prometeu, sendo que é um plano evolutivo na obra de Deus, ou seja, tudo que foi criado tem o objetivo de atingir a perfeição, nós estamos neste processo, no meio deste processo que é administrado por Deus e pelos seus prepostos, Jesus um deles, e outros tantos, e na hierarquia infinita da escala evolutiva, todo mundo, né, acaba de uma maneira ou de outra, mesmo que ilusoriamente fazendo mal, colaborando para o bem. Então a Terra é um dos planetas existentes no plano físico, de entre tantos outros infinitos no universo cósmico criado por Deus, aonde nós estamos neste momento evoluindo. A partir do processo civilizatório, da organização do planeta Terra, veio a necessidade, depois dos primeiros momentos, dos homens primitivos e dos enxertos de espíritos de outros planos nos homens primitivos, para que houvesse um avanço da civilização, a necessidade da compreensão ética e moral, de regular a sociedade através de leis e de religião. Então, Deus mandou
Moisés, né? Que era um profeta, que tinha mediunidade e que recebeu, né, no alto do Monte Sinai os 10 mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o primeiro deles, né? Depois os outros todos. Ou seja, havia um Deus, era um Deus único, né? E era preciso amá-lo da mesma maneira como nos amamos até aquele momento, sendo que normalmente o instinto é bastante egoísta, né, em si. Então é natural que a pessoa que está na fase do instinto se ame muito, goste muito de si e seja até inescrupuloso na busca dos seus objetivos. Então amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Primeiro mandamento, né? Depois, posteriormente, à medida que avançamos no tempo, se tornaram aí as religiões judaicas baseadas nesta ideia, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, de um Deus único, e outras religiões que surgiram politeístas, etc., acabaram entendendo um pouco, né, e se focando nisso. Mas havia um grande conflito de religiões quando Jesus Cristo se preparou para reencarnar. Reencarnou e disse a mesma coisa: eu vim para cumprir a lei, não para que ela seja revogada. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Disse ele de uma maneira bem clara, bem simples, básica, não escreveu nada e simplesmente exemplificou aquilo que falou de uma maneira tão perfeita e tão pura que até hoje nós estamos ainda tentando imitá-lo. E disse quando foi condenado, né, e foi crucificado, quando saiu do corpo, ele disse: eu vou para junto do meu Pai, ou seja, eu volto para o meu reino que não é deste mundo, perto de Deus, mais evoluído, mais avançado, né, porque Jesus Cristo era um espírito já com muito avanço espiritual, mas eu vos deixarei as minhas palavras, que não passaram, e o Consolador prometido, que seria então, através das buscas das religiões por 2000 anos, a ideia de compreender, depois do corte que se fez das questões de mediunidade, um plano espiritual, um plano invisível. Ou seja, né, como continuou acontecendo o fenômeno da mediunidade, que já existia antes, que é o sexto sentido, antes e depois da vinda do Cristo, e isso aconteceu na Inquisição muito fortemente, os egípcios já conheciam na Índia, ou seja, nos templos, né, onde havia mais em segredo, mas onde a mediunidade era tida como bruxaria, não se tinha aí um parâmetro para isso. E aí, Allan Kardec, o sacerdote druida que foi na sua última encarnação, reencarnou na figura de o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era um pedagogo bastante conhecido, inclusive escreveu livros e estava na Academia Francesa de Letras, tinha muito respeito da sociedade, e o fenômeno das mesas girantes naquela época, 1850 aproximadamente, nos anos 40 e 50 na França, tornaram-se populares. Eram fenômenos mediúnicos, eram fenômenos baseados na questão da produção de fluidos, que muitos chamavam de ectoplasma, onde os espíritos estavam tentando se comunicar. E claro que com o planejamento divino. Allan Kardec conseguiu estudar isso, conseguiu colocar isso através da Sociedade de Paris, né, da sociedade onde o espiritismo começou a ser estudado com outros amigos, eu estou resumindo a história. E aí, por isso, por esse motivo, e por ser um pedagogo linguista, para que houvesse então a popularização do fenômeno e a explicação simples do fenômeno, para que este fenômeno fosse a salvação, porque você só acredita vendo ou sentindo, ou alguém da sua família vendo ou sentindo e explicando e provando, porque senão somos cegos. Aí se entenderá o que é a vida após a morte, o espiritismo, os livros do André Luiz e outros tantos que aconteceram. Linguista que era, saberia que nem todo mundo seria cristão, como é o espiritismo. Saberia que muita gente gostaria de criar raízes ao redor com outras filosofias, inclusive filosofias boas, saudáveis, mas porém que não estão de acordo com o momento atual, a necessidade do momento atual, que é exatamente simplificar a compreensão do nosso ser e existir. Então, como isso já estava previsto pelo grupo de espíritos no plano espiritual, chamados Espírito de Verdade, que auxiliaram nas psicografias, com vários médios também, mas
alguns mais próximos de Kardec, para popularizar o fenômeno, de que haveria, né, a possibilidade, como sempre houve, né, assim como em torno de Jesus Cristo surgiram muitas religiões cristãs iguais, né, mas cada um enxergando o seu próprio céu, cada um enxergando a sua própria maneira de se manifestar com relação à vida espiritual, uns acreditando que todo mundo vai para o inferno, outros acreditando no purgatório, outros acreditando que Cristo é o próprio Deus, outros acreditando da Trindade Divina, etc, etc. Sendo que não quer dizer que o Espiritismo veio trazer a verdade absoluta, mas uma seriedade maior ao compreender Allan Kardec, ao entrevistar espíritos que passaram a se comunicar, primeiro com o fenômeno das mesas, né, o toque das mesas, depois com um papel e caneta psicografando, mas antes disso, com o fenômeno que depois foi definido como o fenômeno da psicofonia. Através da utilização do aparelho vocal, o espírito se aproxima, conseguia influenciar aqui o aparelho do médium e, usando o corpo do médium, influenciar as palavras e a mente que ele gostaria de transferir. Eu sou um espírito X, eu nasci em tal dia, o meu corpo está enterrado em tal lugar, o meu irmão era tal, a minha mãe era tal, a pessoa que me matou foi tal. Coisas que a própria justiça, né, acabou depois investigando e trazendo como verdades. Allan Kardec tinha um princípio: é melhor renegar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, o plano espiritual escolheu um homem profundamente técnico, altamente dedicado ao seu ofício e profundamente criterioso em provar que realmente o plano espiritual existe, que são dimensões diversas que nos cercam ao redor e que hoje nós estudamos de várias formas, a física quântica, os fluidos, etc. E criou em torno disso, então, a doutrina espírita, que é o nosso tema, espiritismo e espiritualismo. Qual é a diferença? A doutrina espírita, então, é composta pelo Pentateuco de Allan Kardec como base, né, os 5 livros principais, né, entre eles aqui o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, né, e obras póstumas, né? São 5 livros que fazem parte da obra completa de Allan Kardec, que depois outros estudiosos sérios acabaram complementando, mas seguindo também com a orientação do plano espiritual esta norma de não contaminar o espiritismo com outras doutrinas, né? Outras doutrinas que têm respeito, que são doutrinas que lidam com a mediunidade, com entidades espirituais, que conhecem os planos espirituais, que têm os seus santos, que têm as suas manifestações, mas que não são o espiritismo, são espiritualismo. Né? Então a pessoa não precisa dizer eu sou um espírita kardecista, eu sou um espírita. Já está definido isso por Allan Kardec, para que fique claro. Esse foi o tema, então, deste primeiro encontro, desse primeiro momento, estudando o Espiritismo. Então, aqui no início do Livro dos Espíritos, né, na introdução, repetindo, né, introdução ao estudo da doutrina espírita, tem esta parte, Espiritismo e Espiritualismo. Espiritismo é tudo que está de acordo com a Federação Espírita Brasileira, que hoje há também uma orientação nesse sentido, né, ligadas a outras federações que existem pelo mundo, né, para que se possa então encontrar aí a seriedade e um parâmetro para o assunto. Tá bem? Fábio Constantino está nos escutando, né? O nome do imperador. Que legal, muito obrigado. Paz e luz para ti também, meu irmão. Né? E que possa estar conosco outros dias aí e compartilhar esse assunto que não tem nada de pessoal, mas é um objetivo justamente de trabalharmos essa questão de estudo, né, concentrado da doutrina espírita. Quem quiser também pode deixar sua pergunta aí e que nós estaremos dentro da ordem dos estudos, no final dos estudos, respondendo, né, aquilo que estiver de acordo e for permitido pelo nosso plano espiritual. Muito obrigado, Fábio, aí, pela tua presença. E acabei, aliás, de ler um livro, está aqui do meu lado, inclusive, né, que fala sobre o Imperador Constantino, já que, pela coincidência ou não, o Imperador Constantino, aqui está ele, ó. Ele é um livro espírita, né? Jornada dos Anjos, e conta a história de Constantino, que foi o imperador romano que tornou, por uma razão, né, que depois se explica, o cristianismo a religião oficial do Império Romano na sua época. E conta depois algumas reencarnações dele. É um imperador muito famoso na história
da humanidade, e esse livro aqui fala um pouco sobre ele. Um livro psicografado por Lúcius, né? E o romance psicografado, escrito aqui no Plano Espiritual por Sandra Carneiro. E existem muitas coisas, assim, existem romances, existem livros técnicos, nós nunca leremos tudo e nunca teremos encontrado todas as respostas numa única vida com o passar do tempo. Digo sempre, porque se fosse suficiente envelhecermos, somente envelhecermos, seria o suficiente uma encarnação para nos tornarmos sábios. É preciso buscar o conhecimento. Eu estava com essa ideia de fazer a live aqui na minha mente, porque o plano espiritual, meu anjo da guarda, por misericórdia, achou que eu estava necessitando, aliás, em acelerar este processo. Eu estudo o Espiritismo nesta encarnação há 35 anos. Eu trabalho no Centro Espírita Harmonia e Luz, aqui em Caxias do Sul. Você pode encontrar o endereço no site harmoniaeluz.com.br. E ali tem endereços de trabalho, endereço geral aí da nossa atividade. Mas é importante que toda a oportunidade que temos, né? Como. Deixa eu recusar a ligação aqui, né? Não quero comprar pacote de telefone. Desculpem. Estamos ao vivo, né? Então, com licença. Então, como eu vinha dizendo, a questão de utilizarmos a tecnologia. Eu sou jornalista, sou radialista e faço um trabalho todos os dias, né? Estou no ar, né? Todos os dias, já te respondo, tá, Fábio? Eu faço um trabalho para falar de variedades, de outras coisas da sociedade, usando tecnologias, hoje em dia usando as redes sociais. E aí o plano espiritual, por exemplo, me deu. Então por que não podemos dedicar um tempo, né? Cada dia escolher uma questão do Livro dos Espíritos, vai ficar gravada a live aqui, né? E depois o pessoal pode estudar, né? Apenas a título de colaboração. E sempre dizendo, né? Não levem tudo ao pé da letra, aquilo que for dito aqui. Se houver algum erro, alguma coisa, até é importante que colabore e a gente vai sempre corrigir, porque o nosso objetivo é seguirmos a base da doutrina espírita. Falando sobre as reencarnações do imperador Constantino, aí, meu amigo que está. Aí eu vou te contar o livro. Né? Mas ele é um exilado de capela também, como outros tantos, né? Vocês conhecem a história do exilado da capela, talvez, não sei se conhecem, mas um grupo de espíritos estava lá no plano espiritual, havia muita rebeldia em torno deles e deles próprios, né? Então eles vieram fazer reencarnações na Terra. O livro O Exilado da Capela, do Edgar Armond, eu sugiro que tem, deve ter para vender barato em algum sebo espírita ou também na própria internet você consegue talvez baixar o PDF. Exilados de Capela eram espíritos com alto grau de inteligência, porém dificuldades em fazer o bem. Né, muito materialistas, muito apegados ao poder, porque não é só aqui nesse plano que existe apego ao poder, né? Muita gente pensa, sou materialista só quando tiver reencarnado. Não, porque o poder também é uma forma de subjugar espíritos. E no plano espiritual, muito espírito inteligente subjuga os outros. E então o Constantino veio também, né? E tem toda uma história. São 2 livros, tá? Exilados por Amor, no primeiro livro, Fábio, e depois A Jornada dos Anjos. E daí fala, é muito legal, viu? Que fala sobre as encarnações, aí algumas do imperador Constantino. Algumas, inclusive, anônimas. Não é porque eu fui imperador um dia que eu vou ser sempre poderoso e que eu vou me lembrar, né? Até porque ele cometeu algumas coisas ruins para si próprio naquela encarnação e algumas guerras que cometeu, etc. Né? E depois ele foi reencarnando e provavelmente esteja reencarnado na atualidade como uma pessoa, né? Porque a vida, todos somos iguais. Todos somos iguais dentro da lei de Deus, simples, puros e ignorantes do que poderíamos ser no começo do universo, mas já somos assim, a Terra já é considerada um plano intermediário. Existem os mundos primitivos, no início do Evangelho, segundo o Espiritismo fala sobre as muitas moradas da casa de Deus. Existem os mundos intermediários e existem os mundos superiores ou felizes, né? Que daí já não tem tanto sofrimento. Nós estamos no mundo intermediário, de provas e expiações, para realizarmos provas que nos levem ao avanço, ao progresso, de que realmente consolidamos o amor dentro de nós, e expiações, que significa purificar aquelas energias negativas que nós semeamos, né, e não arrumamos ainda direito, como diziam os gregos, quem te feriu vai te curar. Muitas vezes as nossas aflições estão relacionadas às leis, né, de outras vidas que burlamos,
né? Você fez o mal pro teu irmão lá na outra encarnação, nessa encarnação você não se entende com ele e não sabe por quê, e ele te odeia e você odeia ele, ou vice-versa, e assim por diante, né? A reencarnação, Fábio, e quem estiver nos escutando, explica justamente isso. Por que que nós sofremos? Por que que não sabemos muitas vezes o porquê sofremos e qual é a forma, né, de que vamos nos libertar deste sofrimento, de que maneira nós vamos avançar na direção da felicidade. Porque senão estaremos condenados, né, a um sofrimento sem saber porquê, o que muitos pensam, né? Ah, mas se eu não me lembro, por que que eu estou sofrendo? Né? Então, este é um tema, né, a reencarnação, que nós vamos abordar, né, os temas genéricos. Nós vamos sempre partir aqui dentro do princípio básico da questão, mas a filosofia, que o Espiritismo é filosofia também, ela vai para qualquer ponto. Você pode, o universo é cíclico, ele é redondo. Se você quiser começar a filosofar a partir de uma carteira, a partir de um livro, a partir do computador, a partir do óculos, a partir do suor da tua testa, a partir da lâmpada que está aqui atrás de nós. A filosofia é cíclica, né? Você pode pensar por que que existe a lâmpada, por que que existe o óculos, e você vai sempre chegar à existência de Deus. E aí vamos falar disso tudo. O objetivo desses estudos, né, desse bate-papo que estamos fazendo aqui nessas lives, essa é a primeira, então você aí é o primeiro que se manifesta, muito obrigado, né? O Fábio já é o nosso amigo aí. Está colaborando já, inclusive, né, nessa conversa, né? A reencarnação estará sempre nesse assunto, porque se você não tivesse a compreensão da lei de Deus, no Evangelho diz a justiça de Deus, é natural que você seja um rebelde. É natural que você busque a felicidade de qualquer forma, porque você. Mas Deus nos deu a compreensão disso, e nós é que não aceitamos, nós é que negamos a lei. Então, fingindo, né, não sabermos, a nossa consciência nós não podemos enganar, mas nós vamos lá e cometemos o erro, o adultério, o assassinato, a corrupção, a cada um segundo as suas obras. Por exemplo, se eu roubei R$ 1.000 do dinheiro público que serviria para uma escola, é bem provável que eu vá nascer, se eu não resolver isso, com compromisso com todas as crianças, né, que estão precisando daquele dinheiro que é público. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso caminhar, com a procura pela felicidade. Jesus Cristo dizia, obrigado igualmente, claro, estamos juntos aí, meu irmão, valeu, que vale mais. De que adianta eu, por exemplo, ganhar o mundo, ser o homem mais rico do mundo e mais poderoso, mas corrupto, ladrão, assassino, e perder a minha alma? Né? Eu vou ter que voltar muitas vezes e recomeçar tudo de novo, recomeçar, e às vezes de posições ainda mais difíceis, com maior dificuldade, para encontrar a paz, a felicidade. Às vezes com doença, às vezes eu vou tentar vários empreendimentos e não vou conseguir sucesso apesar de eu ter inteligência para isso. Às vezes não vou conseguir quem me ame porque eu desprezei tanto o amor, né? Às vezes não vou conseguir nem reencarnar, formar um corpo físico porque eu desprezei tanto a vida e as leis de Deus que criei em torno de mim muitos problemas. Mas Deus é misericórdia e mesmo assim Ele vai me dar a chance de reencarnar com a possibilidade de resgatar, sim, os meus débitos perante a lei. E um dos principais débitos que nós temos é justamente a ingratidão, de não aceitarmos o prazer de sermos filhos de Deus. Né? Achamos que Deus é inconveniente, que Deus é autoritário, porque nos criou e quer que sejamos atraídos a Ele. Então Ele nos deixa livres. Ele é discreto no amor que tem por nós. Tanto que não nos ofusca com a sua presença, mas mostra sinais do caminho que nós aos poucos vamos amadurecendo à medida que vamos querendo avançar e vamos vendo que Ele nos protege, que Ele nos dá amor e que nos dá paz. E assim, cada boa ação que fizermos na obra de Deus é uma forma de neutralizarmos o mal que fizemos em vidas passadas. Muita gente pensa, bom, mas então se eu fui um assassino eu tenho que ser assassinado. Não, isso é muito primitivo. Ah, se eu fui um ladrão eu tenho que ser roubado. Também é primitivo. É arrepender-se e resgatar por amor que cobre a multidão de pecados, como disse Jesus, né? Então todos temos karma a resgatar, né? Todos temos dívidas kármicas, sabe, aqui que estamos neste plano, todos. Nós não somos vítimas de nada, mas porém o livre-arbítrio é maior do que a dor que Deus coloca sobre o fardo de problemas. Nós podemos, com inteligência, com capacidade, com boa vontade, com o mínimo de esforço, resolver melhor
com humildade, buscando sempre reconhecer que nós somos imperfeitos, mas que temos virtudes ainda em amadurecimento, é claro, mas que os nossos defeitos vão ser superados, as virtudes vão ficar eternamente. Então, vamos ficar no lucro. Então, todos nós podemos avançar. E todos que estão encarnados na Terra, seja o Bill Gates, seja um africano, que são dois polos opostos de inteligência, genialidade, não santidade, mas até de caridade e dinheiro, etc., e uma criança da África, estão subordinados às mesmas leis. Nós não somos vítimas de nada. É importante isso dentro da doutrina espírita, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Busca a verdade e a verdade te libertará, dizia Jesus Cristo. Então, através disso é que nós estaremos avançando, né? Então, por exemplo, como dizia a justiça divina, dentro daquilo que é espírita e daquilo que nós compreendemos da mensagem de Cristo, ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Então, eu estou esquecido de quem eu fui em outra encarnação por misericórdia de Deus. Graças a isso, eu não me envergonho e nem me ensoberbo daquilo que fui. Posso ter sido humilde, posso ter sido poderoso, todos fomos em determinadas posições, vai mudando, de acordo com a necessidade do momento. Não é isso que importa. O que importa é a elevação espiritual. É elevarmos espiritualmente a nossa condição de ser, porque a vida é eterna, é lá que, no plano espiritual, que nós vamos continuar a viver. As reencarnações, elas são passageiras. Então é mais inteligente que eu foque a minha vida na evolução espiritual. Buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo, disse Jesus. Ou seja, tudo, inclusive as possibilidades de ganhar o pão com tranquilidade, a prosperidade, um lar para morar, roupas para vestir, né, escolas, uma sociedade mais organizada. É buscar primeiramente o reino de Deus, ou seja, de onde viemos para onde vamos, e o resto, que seria todo o resto, todo o universo, toda a possibilidade de felicidade, nos seria dado por acréscimo, porque Deus é Pai, é amor, é misericórdia. Então, isso tudo está dentro de muitas religiões, né, de religiões outras que não precisam ser a doutrina espírita. Aqui nós estamos falando sobre espiritismo. Então, por isso que eu sugiro que se volte depois que nós terminamos a live no começo, para que possa assim trocar essa ideia, e depois se quiser deixar as perguntas embaixo, né, colocarmos a questão de que o espiritismo, então, trata dessas questões. Né? Existe a utilização do fenômeno mediúnico, existe o diálogo com o plano espiritual, existem os resgates espirituais, sim, mas principalmente é preciso saber o que é o foco da doutrina espírita, que é entender que nós estamos aqui neste plano para aprender a amar. É principal. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos e que eu não tivesse amor, eu nada seria. Ok? Então, mais ou menos é isso por hoje, né? Como o plano espiritual nos intui, nós estamos tratando aqui da questão da aula número 1, estudo da doutrina espírita, da aula do bate-papo, né, das perguntas. Tivemos a companhia do Fábio Constantino, né, que todos nós estamos a resgatar, e mais o pessoal nos assistindo aí também. Muito obrigado, Fábio. Amanhã ou a qualquer momento nós voltamos com outras lives. Se você perdeu alguma, vai ficar gravado aqui na página do Espírito Imortal. Pode convidar os seus amigos para curtir a página, compartilhar o link. O que nós queremos mesmo é divulgar a doutrina espírita. Sugerimos aqui em Caxias do Sul, eu estou falando de Caxias do Sul, tá? Mas como a nossa página é aberta, tem muita gente por aí. Que alguém quiser encontrar mensagens, ou se está em Caxias do Sul quiser nos visitar, o Centro Espírita Harmonia e Luz é o Centro Espírita onde eu trabalho. Eu sou só um trabalhador, não sou presidente, não sou nada, só faço exposição e trabalho lá também. Isso estou fazendo aqui do meu escritório, para que nós possamos juntos, né, avançar. Eu, como colaboração de resgate kármico, né? Até eu vi que tem uma caveirinha aqui, né? Tu vê que não tem fanatismo, isso aqui não é símbolo de espiritismo, tá? É só uma camiseta comprada na Renner, né? Nada a ver com aquilo que nós estamos falando, tá? Foi por acaso mesmo, porque eu já estava vestindo ela antes. Então, para que nós tenhamos aí essa convivência legal, né, nós vamos voltar e vamos tratar, então, uma por uma as questões do Livro dos Espíritos. Então já podemos anunciar, né, isso aqui está na primeira parte, que é Espiritismo e Espiritualismo, no livro Introdução à Doutrina Espírita. Gratidão também ao amigo aí que está com a gente, né? Alma, princípio vital e fluido vital, nós vamos falar depois, no próximo, né, vamos por partes, porque cada trechinho, né, vai ser expandido. A doutrina espírita e seus contraditores, e assim por diante, manifestações inteligentes. Isso tudo é só
o começo. Então nós não temos pressa, tá? Nós vamos fazer a de eterno aqui, enquanto Deus nos permitir. Aqui tem o resumo da doutrina dos espíritos. E mais adiante aí nós vamos chegar à questão número 1, porque Allan Kardec ele questionou os espíritos perguntando para eles, né, várias questões. E aí, então, isso é só a introdução, tem vários subtítulos aqui na introdução, né? E já te passo aí, tá, Michele? Michele Pitan, o endereço do centro você encontra. Michele, tudo bem? Boa noite. Na página, ali na página tem mesmo, é a página harmoniaeluz.com.br, tá? Tem trabalhos todos os dias ali, e ali tem todos os endereços certinhos, né? No Facebook também, agora recentemente, o pessoal lançou aí uma página no Facebook, mas no Centro Espírita, no site ali, você encontra bem direitinho aqui. É aqui no bairro Esplanada, perto do aeroporto. Bem fácil de achar. E tem ali os horários do trabalho, tem quarta-feira, tem segunda-feira, tem quarta-feira de tarde e de noite, né? Vou botar aqui no site aqui para vocês, eu já digo o endereço aqui também na live, tá? Eu tô com o computador aqui do lado, daí eu já digo aqui também. harmoniaeluz.com.br. Aqui, Centro Espírita Harmonia e Luz. Até vai ter um brechó solidário, dia 8 de fevereiro, às 14 às 17 horas. Foi hoje, né? Hoje é 8 já ou é 7? Já foi, então. Esse aqui já né? Centro Espírita Harmonia e Luz. Primeiro sermos bons, depois sermos felizes. Aqui tem atividades da Associação Espírita Harmonia e Luz e Radiação Coletiva, que é um novo trabalho que está sendo feito. Tem dicas de livros, né? Aqui bem embaixo da página, que é a Rua Mansueto Pesce, número 1904, bairro Esplanada. Tá? Vou repetir aqui. Rua Mansueto Pesce, bota no Waze ali, 1904, no bairro Esplanada. E ali também tem no próprio site ali tem os horários de atendimento, de exposição, o próximo horário de atendimento, então, é segunda-feira às 20 horas, né? Que é o Joanes que estará lá, depois tem todas as outras atividades ali. Então, né, muito obrigado pela presença de todos e pelo toque aí, né? Você que esteve conosco, nós vamos mais adiante, quando chegarmos, né, às questões daí do Livro dos Espíritos, também continuaremos pela ordem, fazendo essa parceria aqui. Será então daí a primeira pergunta, número 1, é Deus e o Infinito, né? Capítulo 1, Deus e o Infinito, que nós vamos estudar no futuro. Tá legal? No final do Evangelho segundo o Espiritismo sempre tem orações, mas aqui, né, em questão de estarmos ao vivo, muito obrigado, né? Que Deus nos ilumine, que Deus abençoe os corações de todos, que isso funcione para todos nós e sirva como colaboração para alguém. Particularmente na minha vida, o Espiritismo fez muito bem, né? Já tive muitos momentos difíceis por teimosia, por inimigos de outras vidas, por orgulho, por vaidade e por mediunidade mal equilibrada. Independente de questões financeiras, o Espiritismo ele te torna uma pessoa melhor se você for sincero consigo mesmo. Gratidão a todos vocês, muito obrigado, uma boa noite a todos e até nosso próximo encontro estudando o Espiritismo. Valeu, boa noite.